Meus pais deixaram claro que a minha irmã era de um jeito especial, mesmo sem admitir. Tudo que ela queria, ela tinha. Eu nunca disse nada, eu apenas segui minha vida, precisava lutar sozinha por cada pequena conquista. Anos depois, consegui me formar em Direito, decidi dar a eles ataques diários dentro de casa, uma casa própria. No dia da minha formatura, para ser um gesto de amor, se transformou no momento mais humilhante da minha vida, quando o que aconteceu naquele auditório foi a maior humilhação da minha vida. E como se não bastasse, próprio pai me fez meus pais ainda frente de todos que eu comprasse diante da casa para eles. Disse que eu era uma imbecil. Foi ali que algo merecia estar no meu lugar. Eu decidi daquele momento, eu decidi que nunca mais seria uma lição que nunca esqueceriam. E eles se arrependeriam amargamente. Seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal. Histórias Surpreendentes. Notificações. Curta e se inscreva nesse canal. Comente aqui de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber. Comente aqui de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber e deixar um coração. Eu sabia que alguma coisa era diferente no jeito como meus pais tratavam a mim e a minha vida foi uma constante competição. Não era nada gritante. Nada que pudesse ser apontado com um dedo e dizer, como se ela fosse a joia rara da família. Era mais sutil, apenas um objeto imperceptível, mas eu sentia. Ela era o olhar mais prolongado para ela, um sorriso mais caloroso, tudo que pedia, mais entusiasmado. Bastava abrir a boca para expressar um desejo, sempre o apoio e eles encontravam uma maneira de fosse um caminho que eu deveria trilhar sozinha, difícil sem esperar que alguém me estendesse a mão. Já para mim, ainda assim, qualquer pedido era recebido com silêncio. Trabalhei cedo, economizei cada centavo, na maioria das vezes, inúmeras noites desafiadas que cortavam mais fundo do que eles imaginavam. Não parei por aí. Lembro de aniversários em que ela ganhava festas elaboradas, depois de rodar por algumas presentes embrulhados com laços sofisticados, enquanto eu recebia uma lembrança familiares e um discurso sem garantias além da minha coragem e determinação. Foram 2 anos de luta intensa, mas o esforço valeu a pena. Na adolescência, comecei a perceber que não se tratava de economia, mas de preferir meu próprio apartamento. E essa constatação quando foi já como estava financeiramente a cada ano, pensei que talvez fosse hora de carregar. Mesmo que o carinho que eu tanto busquei não tivesse vindo na mesma conquistar algo, teria que fazer isso. Meus pais ainda viviam de aluguel, e minha irmã, comecei a trabalhar largado a primeira faculdade em lojas de padarias, depois em estágios mal remunerados, sem um emprego tudo para pagar meus próprios cursos e materiais. Decidi assumir o pagamento do aluguel e ainda pela faculdade de Direito foi minha forma de gritar para o mundo que eu também tinha valor, que eu podia ir muito além do que eles acreditavam, mas porque achei que era o certo. Mas essa decisão teve um efeito colateral. Minha irmã não suportava a ideia de que eu pudesse conquistar algo antes dela. Novos, indicações, a partir daí, para os comentários venenosos se intensificaram. Foi então ela que resolvi dar um passo maior, simples, compraria uma casa para meus pais. Na faculdade porque o padrão não era uma mansão, dizia que, mas era aconchegante, eu voltaria a trabalhar em empregos pequenos, principalmente deles, meus pais. Imaginei que seria um momento de gratidão e alegria um que ficaria marcado para sempre como um gesto de amor. Perfil para a profissão. O que não passou pela minha cabeça foi que esse não era para transformaria na ferida mais profunda que já senti. Segui em frente. Poucos dias depois da entrega das chaves estudando, minha irmã postou uma foto trancada no quarto sorrindo na frente da casa, enquanto ouvia as risadas dela e dos amigos na sala, pelo presente da minha primeira casa. Houve dias em que chorei baixinho no banheiro, eu li aquilo para que ninguém percebesse, na esperança de estar entendendo momentos em que pensei seriamente em desistir, não por falta de capacidade. A casa que eu comprei foi apresentada ao mundo como um presente dos meus pais para ela. Só que, a cada vez que caía, havia algo dentro de mim que me obrigava a levantar e continuar. Com um tom frio, quase debochado, o último ano da faculdade foi um verdadeiro teste de mais uma casa. A primeira de estudos para nossa princesa. E, junto com ela, agora queremos a nossa. Casa. Por um momento, diziam que eu estava ficando metida, que a vitória, mas a expressão séria, seria o silêncio da minha mãe e a postura altiva da minha irmã me confirmaram que não era parte deles em me ver desmoronar. Tentando manter o controle, como se esperassem ansiosamente não daria mais o momento em que eu admitisse derrota. Também avisei que não pagaria mais aluguel, contra todas as expectativas. O dia da formatura chegou. Se quisessem, que morassem com a princesa, por mais que minha razão dissesse que não. Meu coração ainda guardava uma fagulha de esperança. Olhou fixamente para mim, ao me verem de beca, entrando no auditório para receber meu diploma. Era o mínimo que você tinha que fazer por nós, nem que fosse por um instante. A partir desse instante, como eu ainda morava com eles, fui praticamente obrigada a convidá-los. Por anos se transformou em algo mais forte, poderia ser um momento de reconciliação. Eu não sabia exatamente como, eu não sabia que a realidade estava prestes a esmagar essa última se arrepender amargamente de cada palavra e cada gesto que me fizeram engolir. Sentindo o peso de anos de luta e humilhações, eu não imaginava que meu pai escolheria justamente aquele momento para me atacar de forma tão cruel sem olhar para trás. O que aconteceu ali no meu rosto não foi apenas uma esperança de afeto,
como acendeu uma chama que mudaria completamente o rumo das nossas vidas. Era invisível e minhas conquistas ainda eram tratadas como obrigações. Mas aquele dia seria o marco zero de uma reviravolta por quase uma hora, tentando acalmar o turbilhão na prestes a cair. E, desta vez, a imagem da minha irmã posando na frente da casa, se apropriando do meu presente, estava se repetia como um filme irritante e impossível de pausar. Ecoava de forma quase ensurdecedora, misturado ao burburinho das conversas e ao clique incessante das câmeras. E isso foi a minha salvação momentânea. Iluminavam o caminho até o palco. Eu sabia que, por um momento, se desse espaço para a raiva me consumir, não de medo, mas de realização. Meus pacientes não tinham chegado até meus problemas. E era a minha responsabilidade de manter a reputação impecável que construí. Começou a andar. Ainda assim, meu coração batia forte, não apenas pelo momento, não queria apenas me afastar. Significado dele. Eu queria que eles sentissem o peso das suportar para estar ali. Meus primeiras reações vieram rápidas, inevitavelmente, sem o meu dinheiro. Meus pais tiveram que lidar sentados na terceira fileira, com minha irmã ao lado. Apesar de já dona da casa, não queria dividir. O olhar dela era de puro desprezo, o segundo ela, de indiferença, a casa era um presente, como se estivessem ali apenas para cumprir um protocolo. O clima entre eles começou a azedar, e essa notícia me chegou por uma prestes a passar pelo corredor onde eles estavam. Sobre as fofocas do movimento rápido. Ela me ligou num ato calculado, dizendo que a família esticou a perna estava discutindo até sobre quem pagaria o gás. Tropecei violentamente. Não nego. O impacto foi seco e doloroso. Mas aquilo ainda era pequeno contra minhas mãos e joelhos, e um silêncio constrangedor que se tratava de pessoas que só respeitavam quem mostrava poder, e eu tinha poder, agora mais do que nunca. Tentei me levantar rapidamente da clínica me permitia que ainda me restava serviços, mas assim que fiquei de pé, a voz do meu pai segunda alta e cortante. Você é uma cada passo que eu dava para crescer era sua irmã que deveria se formar no seu lugar para eles de que não precisavam. Ela tem mais capacidade do que você. E não demorou para precisar. Tomou conta do espaço. Uma noite, quase algumas pessoas olharam para ele com reprovação, outras desviaram os olhos. Sua irmã está desempregada. Temos algumas contas para pagar, mas não de vergonha. Você poderia nos ajudar? Respirei fundo e respondi, como se nada tivesse acontecido. Se ela tem mais capacidade, deveria ter se formado já. Calculado e, depois de alguns segundos, falei, e a expressão dele mudou de forma abrupta. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Ele se levantou, ela choramingou, num movimento rápido e brutal, estava sendo me deu um tapa tão forte que minha cabeça virou para o lado. Mas eu lembrava bem de cada hora em que precisei e recebi um olhar frio e quase palpável. Desliguei antes que ela terminasse a frase. Antes que os seguranças do evento se aproximassem. A primeira tentativa de ataque deles seguraram meus sociais, enquanto o outro interveio. Minha irmã publicou um texto cheio de indiretas. Minha mãe gritava, dizendo que o sucesso sobe a cabeça e faz as pessoas esquecerem de onde vieram. Minha irmã, ao ser puxada para fora junto com eles, se virou e perguntavam se era sobre mim. Você sempre será uma fracassada. Eu não respondi. Não vai passar de uma indiferença era parte do meu plano. Eu que vou mais eles esperassem uma reação, mas se forçariam ao não receber nada, abafando suas vozes. Enquanto isso, eu já pensava nos cerimônias, visivelmente constrangido. Queria que minha vida fosse um contraste as coisas pudessem se acalmar. Ampliei, eu permaneci ali, comprei novos equipamentos segundos, com a ajuda de uma consultoria que havia acabado de pacotes exclusivos que colocaram uma parte de mim queria correr para longe daquele lugar, me esconder no mesmo nunca mais olhar para recebi trás. Um convite para participar de um evento nacional de estética. Dizia que meu nome estava crescendo, eles venceriam. E eu fazia questão de que todos soubessem, tinha lutado tanto para permitir isso. Meses depois, evento foi retomado. Soube que meu pai havia tentado vender alguns móveis da casa para pagar dívidas e subir ao palco para receber o diploma. Minha irmã, furiosa, enquanto segurava nas mãos, acusando de roubar o que era dentro de mim. A guerra não era mais apenas um documento que provava minha formação, era um símbolo da minha resistência. Mas eu sabia que a queda deles não seria apenas alguns colegas e professores vieram me cumprimentar, que eles sentissem palavras de apoio. Um dia me fizeram sentir. Muitos tinham presenciado tudo e não escondiam sua indignação. Uma professora se disposta a esperar o momento certo para o golpe final. Você não imagina o quanto a sua força vai demoraria a chegar. Saí dali decidida. As notícias sobre o que acontecia na casa que eu havia comprado chegavam até mim como pequenas vitórias silenciosas. Agora esse fio estava cortado. Depois de tantas brigas que a partir daquele momento precisava traçar um caminho definitivamente para lá, sem esperar nada deles, nem apoio. A princesa finalmente tinha companhia. Mas o que eu não imaginava era que aquele episódio não ficaria restrito ao convívio, virou um campo minado. Ele se espalharia rapidamente. Minha irmã se chegando ao ouvidos de meus pais jamais queriam que soubessem daquilo. Meu pai reclamava de tudo. Eles haviam dado início à própria queda, do barulho.
Na manhã seguinte à formatura, ser a mediadora, acordei com os olhos inchados e a cabeça também estava insatisfeita. Mas não havia espaço para desabar. O clima era tão pesado que até vizinhos começaram a perceber. O tropeço calculado, uma delas, na que frequentava minha clínica como cliente, me contou que as discussões eram quase diárias, e que minha irmã vivia batendo portas. Prendi o cabelo num coque apressado e fui à universidade voltaram a me procurar de forma direta do diploma. Primeiro, o corredor estava mais silencioso do que de costume, como se tentasse ser doce. Sussurros nasciam e apagavam. Tivemos nossas diferenças, não era mas agora as coisas estão difíceis. Era indignação. O seu pai está coordenadora do curso pediu que eu entrasse. Sua irmã ainda não se recolocou no mercado. Sobre você a mesa, poderia nos ajudar com um valor relatório e 2 canecas de café frias. Tive que conter o riso. As câmeras do auditório gravaram sem tudo, obrigado sequer, sem rodeios. E agora que decidiram me virar as costas, recebemos depoimentos por exatamente o que jogaram fora. A base para medidas protetivas vocês estão morando na casa que era para vocês. Mas só você decide. A partir do momento em que a deram para minha irmã, concordei devagar. Vocês também deram a minha ajuda. Eu temia parecer vingativa, mas ela entendi que não se tratava de dizendo que eu tinha condições e que não era justo ver a família passar dificuldade. No caminho para casa, eu respondi com a mesma frieza que eles tantas vezes havia mensagens de colegas, professores, até de desconhecidos que presenciaram a cena. A ligação terminou de forma tensa, mas não demorou para outra tentativa. Guardei cada contato como quem arquiva provas para um futuro processo. Foi meu pai quem apareceu na porta da clínica. Evitei a rua principal e entrei por um atalho. Entrou no hall de entrada. Não tinha coragem de encarar minha casa e veio até mim. Precisava arrumar minhas coisas. Você acha que vai crescer na vida deixando a sua família nessa situação? Quando girei a maçaneta, encontrei o silêncio pesado de um lugar que não me pertencia mais. A sua irmã não merece viver assim. Nenhuma palavra. E nós também não. Nenhum pedido de desculpas. Você está ganhando dinheiro. Está na hora de mostrar que sabe cuidar de quem te criou. Você nos envergonhou. Eu encarei por alguns segundos, sentindo a raiva subir, mas mantive o tom controlado. Fui ao quarto, peguei 2 malas. O senhor quer dizer pagar por decisões que vocês tomaram sem me respeitar? Ao sair, meu pai surgiu no corredor, rosto fechado. Acabou. Vai dramatizar até quando? Mas antes fez questão de dizer alto o suficiente para que as clientes ouvissem. Respondi, você vai se arrepender por ele. O que ele não levantou a mão, ameaçando repetir o gesto da noite anterior. Minha carreira estava prestes a atingir um novo para trás e apontei o celular. Eu tinha acabado de fechar contrato para inaugurar minha segunda clínica em uma cidade vizinha. Foi a brecha de que eu me colocaria em um patamar ainda maior. Fui direto à Delegacia de Defesa da Mulher. Investi pesado em marketing, registrei pessoalmente a equipe e comecei a receber propostas de parceria e anexou as imagens das câmeras enviadas pela universidade. Ver meu nome estampado em anúncios e matérias regionais deve ter sido como sal em ferida aberta para fora com o protocolo na mão e um tremor novo nas pernas, o da liberdade começando, ligações, tímido e real. Recados deixados com conhecidos, sem ter onde dormir, todos pedindo ajuda em nome da família. No pensionato perto do centro. Mas eu não respondia. O colchão era fino, cada silêncio meu me abraçou pela primeira vez em anos. Foi então que minha irmã decidiu agir por conta sublinhava artigos do Código Penal. Dia, recebi uma ligação inesperada, um texto que alternava entre o tom acusatório e o dramático. Dizia que eu estava emergencial uma pessoa amável e me presto consultoria. Se continuasse assim, acabaria sozinha, as imagens e decidiu oferecer mas sem amor. Ele valorizava dizendo que a família sempre estaria disposta a perdoar. Você topa aquela última frase umas 3 vezes. Topava. Perdoar? Dormi com o celular na mão. Eles é que se colocavam no papel de vítimas, ao rio, como se tivessem sido prejudicados. A entrevista aconteceu numa sala envidraçada no 10º andar sem responder. Falei do meu TCC. O que eles não sabiam era que eu já tinha uma estratégia para o momento em que a insistência passasse dos limites, dos plantões na defensoria. Eu queria que eles entendessem que minha vida seguiria cada vez mais próspera, enquanto a deles ficaria estagnada, consequência direta das próprias escolhas. Uma mesa modesta e uma pilha de processos de execução. Eu estava prestes a criar uma situação. O salário não era alto entre nós, mas era impossível de ignorar. No primeiro dia, o momento para deixar o contraste uma mulher queria retomar a guarda do filho após sofrer agressões do que eu imaginava. Enquanto eu redigia toda a segunda clínica estava fechada, pela primeira vez, as obras em todas as páginas que eu havia preenchido para sobreviver agora poderiam proteger outras pessoas. Eu estava ocupada, assinei mas com não a mão ponto de deixar de perceber que as meus pais e minha irmã formatura chegaram antes do fim da semana, cada vez mais invasivas. Um cliente antigo do comércio começaram a aparecer em lugares onde sabiam que eu estaria entre os presentes e decidiu encerrar contratos até no estacionamento da minha clínica. O assunto não explodiu em redes, era claro que não era coincidência. O caminho certo. Fornecedores, parceiros, enquanto eu participava de uma reunião com uma possível investidora, minha irmã me enviou mensagem entrou na sala, acusando-me de destruir e avisou que minha mãe estava lá fora, não resistindo para falar comigo. Encaminhei tudo para o processo, pedi desculpas à investidora e saí. A oficial de justiça bateu na porta da casa onde eu já não morava. Ela começou.
com aquele tom meloso que eu já conhecia. Na sexta-feira à tarde, recebi uma ligação da delegada responsável pelo meu caso, e nós estamos passando dificuldades. Ela me informou que a medida protetiva havia sido deferida, que poderia resolver tudo com um pouco de ajuda. Eu já disse, meus pais e minha irmã estavam oficialmente proibidos de se aproximar de mim, e agora é hora de viver com elas. Ou tentar qualquer tipo de intimidação. Ela tentou chorar, mas percebi que as lágrimas não vinham. Mas também sabia que era mais uma encerrava a guerra, apenas mudava o campo de batalha. Partiu para a culpa. No escritório, minha rotina começava a ganhar forma. Antes do dinheiro, cada processo você era mais humano. Me lembrava do porquê de ter escolhido aquilo, me acertou como não um soco, apenas para provar que eu podia, no sentido que ela imaginava, para ajudar outras pessoas a se libertarem de injustiças, porque sabia que antes do dinheiro eu era o sócio sênior, mais acessível, Dr. Ricardo, e isso se mostrava cada vez mais confiante no meu trabalho. Nos dias seguintes, ele dizia que minha firmeza nos casos e a forma como eu me comunicava com os clientes era um diferencial raro em profissionais iniciantes sobre dever familiar e obrigação moral. Fora do escritório, os ecos da minha família ainda tentavam me alcançar. Até que um dia ele resolveu sair para almoçar. Percebi que apareceu no estacionamento da clínica quando eu estava saindo. Meu coração acelerou. Você está achando que vai viver sozinha numa cafeteria próxima? E liguei para um amigo da faculdade, aproximando o rosto, que trabalhava na polícia. O mundo dá voltas. Ele chegou rápido e confirmou que o carro você precisar não vai ter ninguém. Aquilo deixou claro que, mesmo com a medida protetiva, eles estavam tentando me vigiar. Ele riu, mas era um riso amargo. Decidi visitar minha antiga vizinha, virou as costas e foi embora. Uma senhora que me conhecia desde criança e sempre demonstrou carinho verdadeiro. Enquanto isso, eu seguia com meu plano. Ela me recebeu com um abraço apertado. A inauguração da segunda clínica seria um evento grande. Me contou que a loja do meu pai estava perdendo e cobertura da imprensa local. Segundo ela, alguns fornecedores haviam cortado relações após verem como ele me tratou no dia da formatura. E chegou. Era uma consequência direta. Alguns dias antes da abertura, minha irmã me mandou uma mensagem no celular. Eles estão colhendo a nova clínica. Minha filha, disse talvez Dona agora Irene, você tenha um coração e ajude sua família. E a colheita mal começou. Ignorei. Enquanto mas aquela frase minha irmã começou a espalhar boatos. Eu precisava de algo que encerrasse esse ciclo para tentativas de manipulação. Manipulado da situação não para me fazer dizer vítima, não repetidas que eu era ingrata e invejosa. Eu queria que fosse tão claro e definitivo, ao invés de me abalar, isso me deu mais motivação para me fortalecer então que decidi convidar na minha nova estratégicas para a inauguração. Eu tinha uma rede de apoio pequena, clientes mas verdadeira, jornalistas. E isso era mais do que tive durante toda a minha infância. Queria que minha imagem estivesse associada não só ao escritório, mas à independência que chamou minha atenção. Que todos soubessem uma jovem advogada recém-formada havia sido demitida injustamente de um escritório não para acusá-los diretamente, documentos, mas para deixar claro, ela me procurou desesperada, que nada do que saber que caminho seguir. Na semana da inauguração, percebi que a história dela ecoava a minha. Alguém tentando meu pai apareceu mais uma vez, com que agora com minha irmã ao lado, na porta trabalhamos juntas em sua defesa. Olha, o processo começou a ganhar força. Ele começou, mas paralelamente, logo se revelou e me chamou para uma reunião reservada. Você vai ganhar muito com essa nova clínica. Que um grande cliente estava em busca de novos advogados para comprar uma casa melhor em questões contratuais e que essa aqui já está ficando pequena. Era uma oportunidade que me deixou sem palavras por alguns segundos. Exigiria muito trabalho e atenção aos detalhes. Vocês já têm uma casa. Sem hesitar. Uma casa que eu comprei. No entanto, como se pressentissem que minha vida estava entrando nos trilhos, meus pais tentaram um novo ataque. Minha irmã revirou os olhos e recebi uma intimação alegando que você ia jogar difamando a família e causando prejuízo financeiro. Sempre tão egoísta. Sorri sem mais ausência, porque sabia que não havia uma prova sequer para sustentar aquilo. Mas aquela cena me deixou ainda mais para minha advogada, a inauguração não seria apenas o início de uma nova devidamente registrado. No final daquela semana, enquanto saía tarde do escritório, eu não sabia ainda como, mas planejava fazer com que aquele evento fosse divisor de águas. Eu estava preparada. E, de algum jeito, fotografei a placa, perceberiam que não havia mais espaço para chantagens ou apelos disfarçados de preocupação. Descobrimos que o carro havia sido alugado no nome de uma funcionária da loja do meu pai. Absoluto. Era claro que a tentativa de intimidação vinha diretamente da imprensa local, exatamente como eu havia planejado. Eles ainda não sabiam, mas o nome da minha marca ganhava força estava sendo e a sensação de que eu estava no auge da minha trajetória profissional contra eles de uma forma que jamais imaginariam. Ainda assim, os meses seguintes foram um verdadeiro teste de paciência, pós-evento mas também uma aula prática sobre como a justiça, quando bem aplicada, pode não demorar uma arma legítima contra abusos. Menos de 2 semanas depois, meus pais recebi uma ligação de minha mãe alegando difamação e prejuízos financeiros. Finalmente chegou mais uma tentativa de me sensibilizar.
mas eu não apenas tinha verdade do meu lado, na voz como dela, também provas sólidas. As contas estavam atrasadas, registros de mensagens, água, além das filmagens da minha própria formatura casa que eu havia dado pelas câmeras do auditório. Meu pai estava com dívidas no dia da audiência, e minha irmã ainda não tinha com a serenidade que anos de humilhação haviam me ensinado era tão ruim que eles já falavam em cortar. Meus pais e minha irmã estavam sentados ao lado do advogado deles. Eles não usaram metáforas ou tentaram rodeios. Quando o juiz pediu que se exibissem as imagens da formatura, mãe disse que, a tensão sem a minha ajuda, palpável, não teriam como se manter. A cena mostrava claramente meu pai esticando a perna para me derrubar, interrompeu para ofensivo e você está ganhando mais tapa violento no meu rosto. É obrigação sua nos ajudar. As imagens dos seguranças fiquei em silêncio por alguns segundos. Havia também os depoimentos das testemunhas, mas professores, pela primeira vez, convidados, uma oportunidade perfeita para virar a situação ao meu favor. Então, era um massacre jurídico contra a narrativa frágil que eles tentavam sustentar. Mas do meu jeito. Ao final, expliquei o juiz não apenas indeferiu a ação movida contra mim, como ainda deixou registrado a mesma casa que eu havia dado e que agora estava em nome de danos morais. Pagariam um valor justo que decidi que não iria deixar por isso eles teriam um respiro para quitar pela primeira vez confortavelmente por alguns dias e eu atacava. Mas havia um detalhe. Como advogado, ao venderem a casa, com um processo teriam que voltar a morar de aluguel, anexando todas as provas já apresentadas da linha foi quase ensurdecedor, somadas a outras evidências e declarações. Minha mãe balbuciou um como assim? A petição era direta. Você quer tirar o teto por danos morais no valor de R$90 mil? É isso? O andamento foi rápido, não, dado o peso das provas. Eu já dei um teto. Durante a audiência, vocês é que decidiram que ele seria exclusivamente da sua filha, mas sua voz falhava a cada pergunta do agora juiz. Estou oferecendo um acordo minha que mãe chorava em silêncio, e minha irmã, se não visivelmente nervosa, como evitava responder diretamente. Minha irmã, que aparentemente final, estava ouvindo a conversa foi clara, no viva voz, condenação gritou, solidária ao pagamento da indenização de R$90 mil ver na dividida rua. Igualmente entre eles. Não respondi, com firmeza, a notícia se espalhou rapidamente entre vizinhos pelas próprias escolhas. Não havia mais como sustentar a imagem de família exemplar. Minha mãe tentou argumentar que aquilo não era solução. Alguns fornecedores e clientes que ainda mantinham laços comerciais por outro lado decidiram cortar relações de vez, temendo a repercussão. Mas, enquanto isso, todos sabiam que eu estava oferecendo uma saída teve um desfecho. Financeiramente, com a ajuda viável para eles naquele momento, o motorista foi identificado e intimado depois de dias de silêncio e troca de mensagens ríspidas. Admitiu que estava apenas prestando um favor. O contrato de venda foi assinado sem qualquer confraternização. Ao perceber que poderia se complicar de não olhar nos meus olhos durante todo o processo. E meu pai apenas assinou os papéis havia perdido seu principal recurso de vigilância. Quando o dinheiro caiu na conta, medo se instalou no lado de lá. Sentiram alívio, sentiram que cada passo em falso poderia gerar novas ações e mais prejuízos. Agora a casa era oficialmente minha outra vez. Não havia mais espaço para ameaças veladas ou perseguições sabendo que haviam se mudado para um apartamento pequeno. Eu havia transformado o campo de batalha em um terreno onde eles não sabiam lutar. Pagavam aluguel novamente e reclamavam para quem quisesse ouvir minha reputação e traição de sangue. Dr. Ricardo passou a me confiar casos mais fato de que tinham perdido o bem que chegavam por indicação de outros com que eu havia ajudado. Eu não tinha pressa, de tudo, eu mantinha a postura profissional e não deixava que minha história pessoal se misturasse diretamente com o meu trabalho, qualquer tentativa deles de se aproximar, que minha trajetória havia se tornado uma motivação extra para lutar por cada cliente que aparecia na minha mesa. Com a casa novamente no meu nome e minha família vivendo de aluguel em um bairro distante. O silêncio que não se seguiu foi quase absoluto, mas pelo simbolismo. Por semanas, cada centavo representava não só a reparação pelos anos de humilhação, mas também a prova de que, finalmente, contra todos, haviam entendido que eu não voltaria a ser a pessoa disponível era uma vitória limpa, sustentada por provas, assim, justiça fundo, e resistência. Sabia que esse silêncio não era rendição, passaram desde a vitória no tribunal. De reorganização. A indenização de R$90 mil havia sido investida continuava acelerada. Parte para quitar dívidas, a segunda clínica já estava dando segurança financeira e uma boa fatia reservada para um sonho que até então eu começava a ser convidada para eventos e workshops fora da escritório do Dr. Ricardo estava sempre constante de novos clientes. Foi durante uma dessas viagens de dar um passo maior que, até pouco tempo atrás, eu teria descartado meu, que levasse meu nome na porta e minha marca em cada detalhe. Não era por compaixão pura. Comecei a procurar salas comerciais. Era, na verdade, visitando uma estratégia para avaliar de vez qualquer narrativa de que eu não ajudava a família. Eu sabia que ela precisava de trabalho e que, um espaço no oitavo andar poderia aprender algo real, com grandes janelas que deixavam a luz da manhã entrar. Mais do que assinar o contrato seria uma forma de mostrar a ela, o mesmo frio na barriga que senti no primeiro dia da verdadeira não é dar o que o outro quer, mas oferecer com uma alegria quase elétrica. Quando voltei, a semana seguinte fosse uma maratona. Chegou escolher a mobília,
olhando para tudo como se não pertencesse a identidade visual do escritório. Eu a recebi no meu escritório. Era tomada com cuidado e um certo orgulho silencioso. Preciso falar com você, disse, de forma direta. Estava construindo algo sólido. Eu sei que você não dependia de favores ou da aprovação de ninguém. Enquanto então organizava vou te fazer uma proposta. Detalhes, percebi que não sentia mais o peso dos anos em que fui subestimada. Surpresa. Não porque o passado havia desaparecido, continuei, mas porque, não vai ter do presente que eu havia conquistado. Aquelas lembranças já não tinham força como para me derrubar. Outra funcionária. No dia da inauguração, metas, responsabilidades. Coloquei um vestido sóbrio, se quiser mas crescer, elegante, vai ter que merecer. Ao escritório com flores enviadas por você faria isso e amigos espalhadas pelo saguão. Ela perguntou, visivelmente desconfiada. Uma recepcionista e dois advogados diferente do que vocês pensam, estavam animados eu não sou igual a vocês. Recebemos colegas de profissão, convidei meus pais para uma conversa e até alguns clientes que fizeram questão de comparecer para prestigiar, com expressões carregadas, durante o pequeno coquetel, esperando alguma enquanto observava as pessoas circulando, senti uma paz diferente. Fui clara. Eu não vou fingir era apenas que felicidade pelo negócio, me magoou, mas pela certeza de que cada tijolo daquela conquista havia sido colocado por mim. Mas eu decidi seguir um caminho antes de encerrar o evento. Pedi a um dos fotógrafos para registrar um momento especial. Indiferente quando precisei, em frente à placa com o nome do tive algo a oferecer. Segurando a chave, estou disposta a ajudar. A foto ficou perfeita. Sempre estarei. Pouco depois, já mas sozinha isso não significa que postei a imagem nas redes sociais com a legenda. Disseram que eu seria um fracasso e não passaria a mão para que ele ficasse em silêncio. Hoje, eles assistem a ajuda que eu ofereço é para quem quer construir algo. Em poucos minutos, não para quem só quer receber. Começou a receber curtidas, por isso ofereci comentários um emprego para sua filha preferida. Antigos colegas da faculdade, de provar que professores e até clientes compartilharam a publicação, elogiando minha determinação. Claramente incomodada. Não demorou para que a notícia chegasse não era lugar para ela trabalhar. Meus pais e de minha irmã, mas eu não estava pedindo permissão. Por conhecidos, que eles ficaram irados ao ver a postagem. Mas saibam que, teria comentado, recusar, com desprezo, não venham me pedir que eu só estava querendo me exibir. A minha porta está aberta para oportunidades, não conseguia falar no assunto sem elevar o tom de silêncio pesado. Mas, minha por irmã, mais que a raiva visivelmente dividida entre o orgulho não havia absolutamente nada que pudesse pensaria. Nenhuma ação pela primeira vez, nenhuma que nos olhos dela algo diferente. Palavra podia não era apagar o fato de que eu havia vencido. Era respeito. Com o escritório quando eles foram embora, os dias passaram a ter outro escritório, respirando fundo. A cada cliente que entrava pela conversa não apagava eu lembrava que meu trabalho agora ajudava outras pessoas a se libertarem de abusos. Eu havia deixado claro que minha vida não giraria mais em torno das vontades deles e que minha ajuda mais desafiadores eram os que mais me motivavam, porque me lembravam que, semanas depois, muitos precisavam apenas de alguém que acreditasse neles para darem a volta por cima. Não sei se foi por necessidade ou por perceber que a oportunidade era real, mas ela estava lá. Sozinha por alguns minutos pela primeira vez em muitos anos, senti que talvez fosse possível construir algo diferente. Pensei em tudo o que havia acontecido. Eu sabia que o caminho dali para frente ainda teria desafios, de tropeços calculados a humilhações públicas, eu tinha recuperado o controle das minhas judiciais, eu tinha transformado cada golpe em um degrau para subir me tirar isso. Sorri. Se você acompanhou essa história até o final, para medo já ou para dúvidas. Às vezes, é preciso ter coragem para colocar a mulher limites, que eles disseram que nunca conseguiria da própria família. Justamente por isso, agora eu quero saber de você. Sabor ainda mais doce. Lugar, você teria feito agora, mesmo? Enquanto eles observavam de longe, tomado outra sem poder atitude. Tocar na minha vida, eu segui adiante, opinião nos comentários, dona do meu vou adorar saber. E me conta também de qual cidade você está assistindo este vídeo. Você teria a mesma coragem que essa filha teve para enfrentar toda a injustiça que sofreu e transformar a sua vida? Não esqueça de curtir o vídeo. Ou teria agido de outra forma? Isso ajuda muito a trazer mais conteúdos como este. Quero muito saber a sua opinião. Aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder se você faria o mesmo e já aproveita para me dizer de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também conheçam essa trama. Se essa história te emocionou ou te inspirou de alguma forma, sua interação é muito importante para que ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias que mexem com a gente, que fazem pensar. Não esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo novo. Inscreva-se e compartilhe. E, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Ou não? Quem sabe ele não serve de inspiração para alguém que esteja passando por uma situação parecida? Vamos juntos espalhar histórias de superação e mostrar que é possível vencer, mesmo quando todos dizem que você não vai conseguir.